Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje e hoje eu vou trazer para vocês um assunto que eu considero muito interessante. Se vocês perceberem aí os investidores mais conservadores, vocês vão perceber que no Brasil eles gostam de investir basicamente em dois setores principais. Vocês vão ver no setor financeiro, principalmente a parte de bancos, alguns até de seguros, e os outros preferem as empresas do setor elétrico. Tá? Semana passada a gente fez aqui um vídeo sobre o índice de energia elétrica, que foi o índice mais rentável aí dos últimos 15 anos, e a gente vai mostrar hoje a questão dos dividendos nessas empresas de energia elétrica. Vamos fazer um parâmetro com algumas que não distribuíram tanto dividendo e que preferiram investir em crescimentos. Exemplos bons, exemplos ruins, exemplos que deram certo, exemplos que não deram certo, e no final do vídeo vocês vão entender por quê. Então, por enquanto, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa depois da vinheta. Bom, eu aproveitei e vim aqui no site da B3 para a gente ver qual a composição da carteira hoje do índice de energia elétrica. Como vocês podem já ver aqui na tela, o índice de energia elétrica válido aqui para 10 de junho de 2019 é composto por 20 ações elétricas. Basta você parar o vídeo agora que você vai ver quais são, e a gente vê aqui que é bem equilibrado a participação de cada uma delas. A gente vê que todas elas estão aqui entre 4% e 5%, excluindo aqui a Renova, que tem 3,39%. Mesmo assim, é um dos índices mais equilibrados da Bolsa, quase todas com o mesmo percentual. Vamos agora mostrar algumas fotos de empresas e a gente vai mostrar os dividendos, a gente vai mostrar as cotações e a gente vai ver como elas se comportaram ao longo do tempo. Essa primeira foto aqui é o Dividend Yield da Taesa. Tá? Quem não sabe o que é Dividend Yield, a gente tem outros vídeos aqui, mas basicamente é o valor que a empresa distribui em 12 meses de dividendo dividido pelo preço da ação. Então o yield aumenta se o dividendo aumentar, ou também aumenta se por acaso o preço da ação diminuir. Como vocês podem ver no caso da Taesa aqui, que é uma grande pagadora de dividendo, ela paga todo o lucro dela, IFRS, em dividendos, a gente vê que boa parte aqui do período, inclusive o período atual, ele fica acima de 10% de dividend yield, tá? E essas fotos todas aqui que a gente está vendo são do Pense Rico, que a pessoa na área de membros ela consegue acessar sem nem mesmo se inscrever e nem nada, tá? É só você ir ali do lado em dados de empresas. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui a gente está na área de membros, dica de hoje, que o endereço está aparecendo aqui embaixo também, está na descrição do vídeo. Você clica aqui em informativos, clica aqui dados de empresas e você vai ser direcionado diretamente para a plataforma em parceria com o Pense Rico. Dica de hoje 7.Pense Rico aqui já apareceu, tá? Então, voltando aqui para as nossas empresas, para as nossas fotos que a gente já tirou, a gente vê aqui que a Taesa, por exemplo, ela tem esse dividend yield acima de 10% na maior parte do tempo. Enquanto isso, a gente vê que a Equatorial aqui é uma empresa que desde 2012, quando ela focou em crescimento, quando ela preferiu investir aqui na aquisição da Celpa e agora na aquisição da Cepisa, a gente vê que a empresa tem distribuído dividendos cada vez menores, mas com foco em crescimento. Então a gente vê aqui que o dividendo da Equatorial nesses últimos 7 anos ficou aqui em torno de 1 a 2% mais ou menos. Então vocês vão pensar assim, aquele investidor que só olha para dividendo vai falar assim, Taesa é muito melhor do que Equatorial, eu prefiro ganhar 5 vezes mais do que ganhar 5 vezes menos de dividendos. E aí a gente vem aqui para os gráficos das cotações, esses gráficos já são ajustados, significa que a pessoa teria que ter pego o dividendo e ter reinvestido na empresa no dia que o dinheiro entrou na conta. Então a gente vê que se a empresa
pagou o dividendo, a pessoa reinvestiu os dividendos. Taesa, no dia 7 de junho de 2013, valeria R$ 11,63, hoje está aqui em torno de R$ 27,00 e pouco. A gente está falando aí de um crescimento de um pouco mais de 100%, tá? Imagina uns 130% mais ou menos. E aí a gente vem aqui Equatorial, nesse mesmo dia estava R$ 18,58 no valor ajustado. A pessoa vai fazer menos reinvestimentos porque os dividendos foram menores, em compensação a ação está aqui quase batendo R$ 90. Então a gente está falando aqui de um crescimento de 370%, 380% mais ou menos nesse mesmo período. Então o investidor de Equatorial nesse período aqui acabou ganhando mais, né? Então o que a gente tem aí? Pode ser que você nesse momento acredite assim, poxa, talvez dividendo não seja aquela oitava maravilha do mundo. Talvez valha a pena a gente investir apenas em empresas de crescimento, empresas que têm o foco em crescer bastante, em segurar um pouco do lucro para reinvestir no próprio negócio. E exatamente por isso, tá, eu peguei mais dois exemplos. Então eu peguei aqui o exemplo de Engie, por exemplo, que é uma geradora de energia que está muito na moda agora, que é uma empresa que cresceu bastante, e a gente vê aqui que é uma empresa que sempre também pagou todo o lucro em dividendos, excluindo aqui um período em 2015 que ela reduziu para 50%, porque ela quis focar também em algum crescimento, e hoje ela também foca em crescimento, só que via dívida. Então a gente vê aqui que a empresa até aumentou o lucro líquido dela, logo depois, por exemplo, desse período aqui que ela pagou menos dividendo, ela aumentou o lucro dela, mas você vê que mesmo assim o preço da ação ele só foi subir agora, né? Se você pegar aqui de 10 de junho de 2013 até aqui mais ou menos, ó, o preço está mais ou menos igual, né? Você vê que em 5 anos, mesmo reinvestindo todos os dividendos pagos, a ação tinha subido 25% até aqui. Agora sim, depois dessa alta aqui dos últimos 8, 9 meses, a gente vê aqui que a empresa pelo menos cresceu aí uns 110% mais ou menos e está mais ou menos equilibrado com a Taesa, mesmo assim ainda está atrás em termos de rentabilidade. E aí eu peguei uma outra empresa de crescimento, mas uma empresa que tentou crescer, que deu errado, que era a antiga empresa do Eike Batista de crescimento também. Uma empresa que tem uma estratégia que é interessante, que seria gerar energia elétrica através de termoelétricas mais de gás natural, que são empresas que não são poluentes, termoelétricas não poluentes, mas a gente vê aqui que a empresa não pagou nenhum dividendo nos últimos 9 anos. A gente vê ainda aqui que o preço da ação caiu do equivalente a R$ 501, porque ela já fez alguns agrupamentos aí no meio do caminho, para alguma coisa hoje em torno de R$ 22, 23, 24 reais. Então quer dizer, da mesma forma que o investidor que apostou em crescimento ganhou 400% lá em Equatorial, um outro que investiu em crescimento na Eneva perdeu aqui quase todo o dinheiro dele, tá, nesse período. Ela inclusive já deu uma subidinha aqui, já tinha caído mais do que isso, tá? Mas a gente vê que ainda está muito distante daquele preço de 7 de junho de 2013. Tá? E por que eu estou falando isso, gente? Porque eu vou estar liberando duas análises de duas empresas, tá? Uma delas não é do setor elétrico, é uma análise de Suzano, uma análise completa, uma análise longa, as análises duram aí entre 40 e 50 minutos, a gente pega toda a empresa, tá? A gente pega a parte de governança corporativa, a gente fala do estatuto, a gente fala o que a empresa faz, a gente fala de endividamento, a gente fala da parte financeira, a gente fala da estratégia de futuro da empresa, que isso na minha visão é a coisa mais importante. Vai ter lá o preço justo também calculado da ação para vocês verem, e isso tudo vai ser de graça. Então a gente vai ter uma empresa que é a Suzano, que ela acaba gerando energia também, mas para consumo próprio, e a gente vai ter uma análise da Transmissão Paulista. O link para você se inscrever e receber essas análises no teu e-mail em vídeo, análises grandes, aprofundadas de 40 a 50 minutos,
estão ali na descrição do vídeo, tá? Então basta você clicar ali e colocar o teu e-mail que você vai receber. Análise de Suzano na quinta-feira, análise de Transmissão Paulista na sexta-feira. Se você se inscrever depois, você vai receber as duas juntas, né? Você vai receber... Enfim, na página você vai conseguir as duas. E no sábado eu vou ter uma live especial. Pela primeira vez a Patrícia Rossari vai estar aparecendo aqui no canal, tá? A gente vai fazer uma live que a gente vai juntar essa parte de análise quantitativa e análise qualitativa também. A gente vai fazer isso para a gente conseguir passar para o próximo nível. A gente vai aprofundar essas análises e a gente vai falar de vários cases importantes, empresas que são queridinhas, que estão com problemas que as pessoas não percebem, empresas que às vezes são ruins e que estão com potencial de alta, tá? Então não percam sábado às 4 horas da tarde, a gente vai estar aqui, eu e a Patrícia, para a gente falar sobre essa junção dos dois, análise qualitativa e análise quantitativa. Não deixa de se inscrever ali para você receber as duas análises. Enfim, acho que é esse o meu recado. Queria desejar a todos aí bons investimentos, abraços a todos e boa noite. Tchau, tchau.